Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Uma máquina some da cidade da polícia no Rio e a falta de câmeras impede a gravação do furto. E fica a pergunta, como tiraram algo de 5 toneladas de dentro de uma unidade de segurança? A elefanta koala, por exemplo, aqui do Bioparque, pesa 3 toneladas. Ou seja, o equipamento é quase 2 vezes mais pesado que ela. A Polícia Civil faz uma operação contra crimes cibernéticos no interior de São Paulo. E você vai ver também um projeto em Botucatu ajuda no resgate e no tratamento de animais feridos na estrada. A onda de calor causa prejuízos aos agricultores e já afeta o bolso do consumidor. Frutas e hortaliças estão mais caras. E ainda, empresas criam espaços para o descanso dos funcionários durante o expediente. Alguns aproveitam até para tirar uma soneca. E no clima da Páscoa, comerciantes decoram as lojas com os símbolos da celebração. Quinta-feira, 21 de março, agora no Brasil TV. E a gente começa o Brasil TV com uma história que parece até mentira, mas aconteceu. A falta de câmeras de monitoramento permitiu que uma máquina gigantesca de 5 toneladas sumisse de dentro, sabe onde? Da cidade da polícia. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Um complexo com mais de 15 delegacias, 3 mil agentes e que ganhou o nome de Cidade da Polícia. Mas quem entra, quem sai? Câmeras que poderiam fazer o registro da movimentação não funcionam. Julho de 2022, a polícia faz uma apreensão importante. Uma máquina imensa com capacidade para fabricar 2.500 cigarros por minuto. Os agentes investigavam um grupo que mantinha 23 paraguaios e um brasileiro sem salários e sem poder sair da fábrica clandestina, que funcionava em Caxias, na Baixada. A máquina ficou guardada num depósito de bens apreendidos nos fundos da cidade da polícia por mais de 7 meses. Por ordem da justiça, o equipamento foi a leilão. Uma empresa pagou R$550 mil e venceu a disputa online no dia 8 de fevereiro do ano passado. 9 dias depois, a máquina foi furtada. Era quinta-feira, véspera de carnaval. O sumiço só foi descoberto após 4 meses, quando um oficial de justiça e um representante da empresa vencedora foram à cidade da polícia verificar as condições do equipamento. Chegando lá, cadê a máquina? A máquina para fabricar cigarros tem cerca de 6 metros de comprimento, 2 de altura. E retirar um trambolho desse de dentro da cidade da polícia contou ainda com uma outra dificuldade: o peso de aproximadamente 5 toneladas. Falando assim 5 toneladas, fica um pouco difícil de entender o que isso significa. A elefanta koala, por exemplo, aqui do Bioparque, pesa 3 toneladas. Ou seja, o equipamento é quase 2 vezes mais pesado que ela. Só em novembro, 9 meses depois do desaparecimento, a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Nesse período, a cúpula da Secretaria de Polícia Civil mudou 2 vezes. A investigação foi aberta na gestão atual. Quase 50 pessoas foram ouvidas, entre elas todos os policiais que estavam de plantão na portaria da cidade da polícia na época do carnaval. Eles disseram que não viram nenhuma movimentação suspeita. A investigação poderia então recorrer a um recurso simples, as imagens de câmeras de segurança. Mas a cidade da polícia não tinha esses equipamentos na época do furto. Os investigadores suspeitam que os ladrões sejam pessoas com acesso ao depósito, porque o local fica trancado e poucos têm as chaves. A Corregedoria da Polícia continua investigando o caso e tenta esclarecer, entre outros pontos, como os bandidos conseguiram transportar um equipamento tão grande e tão pesado sem ninguém perceber. É uma cobrança que eu estou fazendo para a Secretaria que a gente melhore a infraestrutura da cidade da polícia. Determinei uma apuração severa, rigorosa e que a gente puna quem fez esse mal feito. Já a Polícia Civil não quis gravar entrevista. Afirmou que a investigação está em andamento e que, em breve, será retomado o serviço das câmeras em toda a área da cidade da polícia, incluindo o depósito de apreensões. Só não disse quando, nem por que esse monitoramento não é feito. E a Polícia Civil do interior de São Paulo fez uma operação contra crimes cibernéticos que envolvem também bandidos em Mato Grosso do Sul e Goiás. As informações com Monize Poiani.
Segundo a Polícia Civil, em 6 meses de atuação dos criminosos, 5.000 vítimas foram feitas e tiveram prejuízos de mais de 50 milhões de reais. 300 policiais civis participaram da operação de hoje. Entre os materiais apreendidos, cartões de crédito, relógios, dinheiro, perfumes importados, veículos e celulares. Os policiais também cumpriram 26 mandados de prisão. De acordo com a Polícia Civil, esses grupos eram especializados em várias modalidades de golpe, como golpe do Pix, clonagem de cartão de crédito e principalmente emissão de boletos falsos de conta de luz. A onda de calor que atinge vários estados causou prejuízos no campo. Isso já afeta também o bolso do consumidor. Não é de hoje que o Johnny enfrenta problemas causados pelo tempo. A estufa onde ele produz hortaliças hidropônicas ainda está em reforma depois que um temporal causou estragos na estrutura. Mas agora o problema é outro. Os pés de alface não resistiram à onda de calor que passa por Santa Catarina. São 2 fatores principais que acontecem, com esse calor, que é doença fúngica, no nosso caso aqui bastante na raiz, e outra é a multiplicação dos insetos, Ele acaba sendo o clima ideal para isso. As hortaliças produzidas em Araquari, no norte do estado, abastecem supermercados e também vão para a merenda escolar de 3 cidades da região. Desta vez, o produtor não vai conseguir entregar o que planejou. Esta é a segunda vez, só neste ano, que o agricultor perdeu o que produziu por causa das ondas de calor. Só neste último mês foram mais de 20 mil pés de alface sem condições de comercialização. Tu não tem o que fazer, tu tá à mercê do clima, Às vezes tem que botar na mão de Deus mesmo e orar. Os agricultores afetados podem procurar a Epagre. Um auxílio do governo do estado reduz as taxas de juros de empréstimos bancários. Então ele precisa vir na Epagre, a gente faz todo o processo e ele vai receber direto na conta esse subsídio de juros. E o que acontece no campo impacta direto na mesa do consumidor. Por causa da instabilidade climática, verduras e hortaliças subiram 16%. A onda de calor também prejudicou a produção de frutas, que em média estão 10% mais caras. O seu Manuel já percebeu que as compras da semana estão saindo mais caras. Em todos os lugares, não adianta nem correr muito, Porque está tudo bem alto. Olha, em Mato Grosso, produtores de algodão esperam uma boa safra esse ano, mas se preocupam com uma praga que pode afetar a plantação. O surgimento das flores significa que logo vai ocorrer a fecundação para a formação das maçãs, que vão se tornar capulho para por fim se abrir e expor a pluma. Até agora, o processo tem ocorrido dentro do planejado pelo seu José Lazzarini, que planta 800 hectares de algodão em Campo Verde, no sudeste de Mato Grosso. Ele terminou o plantio no fim de janeiro. Nós conseguimos colocar o algodão dentro de uma janela da segunda safra ideal para a cultura. A colheita por aqui deve começar só daqui a 4 meses. E até lá, o clima precisa continuar contribuindo para o bom desenvolvimento das plantas. Até agora, o sol e a chuva vieram no momento certo. E se as expectativas forem atingidas, o produtor deve colher o mesmo volume de algodão da safra passada. Até agora foram vendidos 10% do que o agricultor espera colher, 10 pontos percentuais a menos do que tinha comercializado no mesmo período de 2023. O preço médio da arroba da pluma permanece na casa dos R$ 130. Ele diz que espera preços melhores para tentar recuperar parte do prejuízo deixado pela primeira safra de soja, que além do financeiro, foi sanitário, com a maior incidência do bicudo do algodoeiro. Nesta outra propriedade, a situação é semelhante. O grupo agrícola planta 2.500 hectares da pluma e até aqui o desenvolvimento das plantas é satisfatório. Mas também existe a preocupação com a praga. O bicudo ataca o pé na fase reprodutiva e provoca a queda dos botões, flores e maçãs novas. Se não for controlado, pode afetar até 90% da produtividade do algodão. O número de aplicações de defensivos deve aumentar. Tem que fazer aí em torno de 18 a 22 aplicações, por causa do bicudo, Em condições normais, eu creio que aí umas 15, 16 faz, Apesar disso, a confiança é por uma boa safra.
A estimativa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária é que a produtividade média do estado fique em torno de 117 arrobas de pluma por hectare, 8% a menos que no ciclo passado. Mas, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a tendência é de alta. A produção da pluma deve superar a do último ano em quase 29% e passar de 2 milhões de toneladas, graças ao aumento da área plantada. Para os produtores que já estão na cultura, eles fizeram conta, né? Não que o algodão melhorou, mas que o milho piorou. Então, como o algodão em Mato Grosso é majoritariamente segunda safra, essa relação ela pendeu esse ano em favor do algodão, o que fez com que a gente teve esse aumento aí na área, que se concretizou e deve resultar em aumento de produção também. Olha, um projeto em Botucatu, no interior de São Paulo, está ajudando no resgate de animais silvestres à beira da estrada. O casal de irmãos de tamanduá-bandeira, uma das espécies ameaçadas de extinção no Brasil, chegou nesse viveiro ainda filhote, depois que a mãe deles morreu atropelada. Quase chegando à fase adulta, aqui os animais recebem comida e adoram se refrescar nesse calorão. Esse filhotinho de gato do mato foi resgatado sem a mãe, que também pode ter morrido. No ano passado, esse veado foi vítima de atropelamento na estrada. Desde então, ele e centenas de animais vêm sendo cuidados pela equipe veterinária do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres, o CEMPAS da Unesp em Botucatu. Recebemos os animais aqui no CEMPAS, e esses animais eles recebem o tratamento necessário, seja clínico, seja cirúrgico, né? Então, nós fazemos exames complementares, raio-x, ultrassom. Na verdade, nós cuidamos dos animais para que eles possam ser reabilitados e, dependendo do caso, né, voltar para a natureza depois desse tratamento. Desde o ano passado, uma concessionária que administra 6 rodovias no interior de São Paulo firmou parceria com a Unesp de Botucatu para resgatar animais silvestres em situação de perigo. Na central, eles monitoram as ocorrências e encaminham para as equipes de plantão. O ponto importante é a capacitação técnica que nós fazemos com nossas equipes, que conta também com o apoio da Unesp, do pessoal técnico de medicina veterinária, para capacitar nossos operadores de tráfego, que é quem estão rodando aí, eles fazem toda a inspeção de nossa rodovia, localizando, estando atento a animais que estejam na pista, ou nos acostamentos, ou dentro da nossa faixa de domínio, para fazer a captura e manejo. A Polícia Ambiental também é um aliado forte nesse trabalho. Diariamente, equipes de várias regiões levam animais que são apreendidos em operações ou que são resgatados, como é o caso desse gambá, que foi atropelado na rodovia Castelo Branco. E esses filhotes de maritacas, encontrados em um sítio. Quem vai pegar no volante também tem um papel fundamental nesse trabalho. Primeiro, para garantir a própria segurança na hora que estiver na estrada e também para ajudar a preservar espécies da nossa fauna. Prestar atenção na pista, respeitar o limite de velocidade e a sinalização pode evitar atropelamentos e até acidentes mais graves. Se for possível, também dá para parar o carro em um local seguro e avisar a concessionária que administra a rodovia que tem algum animal solto. Assim eles podem realizar o resgate. Essa onça parda resgatada no ano passado na rodovia João Melão recebeu atendimento no CEMPAS da Unesp. Depois de se recuperar, recebeu um chip de rastreamento e foi solta em uma reserva ambiental na região de Avaré. Na verdade, o que nós queremos é que a maior quantidade possível de animais que cheguem para nós acabem voltando para a natureza e a gente cumprir o nosso papel, né, junto à sociedade. A gente vai fazer um intervalo que passa rapidinho. Na volta você vai ver que falta uma semana para o feriadão de Páscoa e as lojas estão com a decoração caprichada, claro, para atrair clientes. E também quem está procurando pescado tem uma boa opção, barata, que vem lá dos rios brasileiros. E ainda tem as empresas que oferecem cantinhos e até para um descanso, aquela soneca depois do almoço dos empregados. Estamos de volta. Várias empresas estão criando espaços para o descanso dos funcionários. E tem gente que consegue até dar uma dormidinha no meio do expediente.
Dona Marlene está sempre ajeitando o espaço de soneca dos profissionais desse coworking em Bauru. A auxiliar de serviços gerais sabe bem a importância desse local para quem trabalha por aqui. O pessoal fica à vontade, pelo menos na hora que eles almoçam ou no intervalo de café, vem. Eles deitam, ficam à vontade. Tem esses puff para eles ficarem à vontade. Desde a inauguração, a Sala da Soneca já passou por várias adaptações. Afinal, o pessoal quer sempre melhorias. Eu queria um espaço aqui maior para deitar mais, outro espaço para poder baixar a luz um pouquinho, né, que já é mais escuro, já está mais tranquilo, tem luz natural também, mas o pessoal sempre gosta de pedir para expandir. Então a gente entende que se o pessoal pede para aumentar é porque o uso está sendo sempre muito bem feito. E segundo um estudo realizado em 2023 por pesquisadores do University College de Londres e da Universidade da República, no Uruguai, sonecas regulares fazem bem para a saúde do cérebro a longo prazo. Os pesquisadores analisaram dados de 35 mil pessoas com idade de 40 a 69 anos. Por isso, empresas estão se dedicando cada vez mais em criar locais de descanso. Todos os espaços de criatividade e inovação, né, e tecnologia, as pessoas elas enfrentam problemas mais difíceis, complexos do ponto de vista, às vezes, de ter que parar, pensar sobre o problema muito e ter que descansar também para fazer esse tipo de trabalho. Então, esses intervalos são importantes nesse tipo de carreira. Existem também os benefícios a curto prazo. O estudo apontou que uma soneca de 5 a 15 minutos pode melhorar imediatamente o nosso desempenho mental. E esse estímulo deve durar até 3 horas depois que acordamos. A Marília Cecília usa sempre a sala. Para ela, faz toda a diferença no dia a dia. Às vezes a gente precisa parar de pensar um pouquinho num determinado problema para a gente conseguir se concentrar no próximo. Então a gente faz uma pausa para poder ter uma produtividade maior. Esse médico especialista em sono confirma que dormir é fundamental para um dia mais produtivo. Não só a questão da quantidade, mas a qualidade também. Porque o indivíduo pode dormir 10 horas por um cansaço, um trabalho noturno, mas não ter qualidade, não ter um sono reparador. Para o médico, a criação de espaços de descanso nas empresas é uma ótima iniciativa, porém, as pessoas precisam ficar atentas. Existem 84 doenças catalogadas no sono. Então, a gente precisa separar o que seria uma condição de trabalho, de descanso, de repouso, com a necessidade de fazer um cochilo por conta de alguma doença. Nessa empresa de recuperação de crédito, a sala de descanso fica ainda mais completa com jogos. Os mais de 2.500 funcionários conseguem se divertir ou tirar um cochilo. Tem gente que não se incomoda, às vezes com barulho, e consegue até cochilar, descansar aí 100%. Tem gente que prefere descansar de outras formas, né? Se alimentando, tomando um café, conversando com outras pessoas, né? Então aí vai de cada um. Eles voltam mais produtivos, mais energizados, mais contentes. E o legal é que esse espaço permite também que as pessoas se conheçam. O Puff é refúgio para o Guilherme. Em momentos de estresse, corre para cá descansar um pouquinho. Eu uso aqui quando eu estou muito cansado, quando eu preciso relaxar. Daí eu venho aqui, tiro um tempo, daí depois eu volto. Quando volta, qual que é o efeito de usar esse espaço? É menos pressão em cima de mim, eu acho. Tipo, é mais tranquilo, eu me sinto mais à vontade para trabalhar depois. Um projeto social que envolve reciclagem está ajudando uma instituição social em Olinda, Pernambuco, e ainda contribui para a preservação ambiental. Essa indústria fica no bairro do Passarinho, no Recife. Por aqui são fabricados dessalinizadores que retiram o sal da água do mar e a tornam potável, pronta para o consumo humano, entre outros usos. Hoje a gente está conseguindo produzir 30 equipamentos por semana. A gente atende hoje basicamente órgãos públicos, tá, com pequenos sistemas de Sertão e Agreste, indústrias em geral, tanto para caldeira, pressão, água para processo e sistemas de dessalinização para municipalização. A manutenção desses equipamentos gera resíduos. É o caso dos filtros usados no processo que separa o sal da água. Após o uso, essa membrana era trocada e descartada, até que a empresa decidiu repensar. Desde maio do ano passado, a empresa aposta em uma ideia solidária e sustentável. Os filtros saem aqui da fábrica, no Recife,
E chegam a Olinda, mais exatamente no Centro Espírita Bezerra de Menezes. O material doado é ressignificado e vira matéria-prima da arte que faz a diferença na vida de muita gente. Os filtros são abertos, cortados e transformados. Viram bolsas, sacolas e outros produtos. Tudo pelas mãos de um time de 10 voluntários. O que é arrecadado com a venda dos produtos feitos com esse material é revertido para as obras do Lar de Germano, uma creche que atende 36 crianças dentro do Centro Espírita, em Olinda. É uma alegria para os voluntários, para a instituição num todo, porque nós queremos as crianças aqui sorridentes. Ganham as crianças apoiadas, as artesãs, ganha a natureza. O meio ambiente, precisa da nossa ajuda. Se nós fizermos um pouco, ele ficará cada vez melhor. Já no clima de Páscoa, comerciantes capricham na decoração das lojas em Aracaju. Alguns símbolos muito conhecidos nessa época do ano já estão à disposição nas lojas de decoração da capital sergipana. O coelho, é lógico, não pode faltar, além também dos ovos de Páscoa, símbolo de vida nova. Nesta loja da Zona Sul da capital, é a primeira vez que investiram na decoração para a Páscoa. As vendas estão surpreendendo. Vai chegar mais novidade, esse é o primeiro ano, e eu sei que o ano que vem vai ser melhor ainda, porque esse ano arrasou. Surgiu na Alemanha essa tendência de pintar os ovos ou decorá-los, mas tem uma outra tendência alemã que chegou com força aqui no Brasil. Primeiro na cidade gaúcha de Gramado, e agora as lojas aqui em Aracaju estão apresentando ao público a árvore de Páscoa. Essa tendência já vem de outros países, da Alemanha, tem lugares no Brasil também que já estão com essa moda de montar árvores, montar guirlandas, e o pessoal está gostando bastante. É lógico que a gente lembra logo da árvore de Natal. A diferença está na decoração, que é toda voltada para símbolos pascais. Nada de cores fortes. Os tons pastéis trazem suavidade ao ambiente. Esta outra loja, a gerente caprichou na decoração para chamar a atenção dos clientes. Quem visitar o espaço vai encontrar uma mesa de jantar toda arrumada, sem esquecer das decorações que lembram a Santa Ceia, assim como imagens do crucificado e do Cristo ressuscitado. A Páscoa não é só o sinônimo do coelhinho, da cenoura, também é muito importante para o cristianismo. Então nós temos também decoração simbolizando a Santa Ceia, simbolizando esse momento, para os clientes que gostam de fazer aquela refeição em família, sentar. Então tem todo um toque. É uma proposta bastante interessante. Como eu vou para uma casa nova, com certeza na minha casa eu terei a minha decoração de Páscoa. Não esqueçam que a Páscoa não é só o coelhinho, A gente tem que entender que a Páscoa também é renovação, é mudança, é uma nova vida para nós cristãos. Olha, nessa época de quaresma aumenta o consumo de pescado. Muita gente prefere aqueles peixes regionais, que são mais baratos. Agora, uma pesquisa realizada em Mato Grosso mostra que peixes de água doce, comuns aqui no Brasil, têm alto valor nutricional. A quaresma aumenta a movimentação nas peixarias, mas muitos brasileiros fazem questão de ter o pescado na mesa o ano todo. Nós temos esse costume, de todas as sextas-feiras a gente consome o peixe. O pintado é um dos peixes mais procurados nesse mercado municipal de Cuiabá. Pra gente, cuiabanos, é um tipo de alimento que a gente consome muito. Além de mais baratos, os peixes nativos de rios e tanques também são mais saudáveis do que o consumidor já imaginava. Uma pesquisa do Instituto Federal de Mato Grosso detalhou a composição de peixes de água doce encontrados aqui no estado e identificou altas concentrações de proteína e de gorduras boas, como o ômega 3, em pelo menos 4 espécies. 100 gramas de tabatinga, por exemplo, tem 28,6 gramas de proteína. Inclusive, tem quantidades melhores de proteína do que frango, por exemplo. Nós visamos essa pesquisa para valorizar os peixes locais. O consumo de ômega 3 ele é importantíssimo na prevenção, no tratamento de diversas doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, como doenças cardiovasculares, pressão alta. Para quem consome ou vende o peixe, as informações reveladas pela pesquisa foram muito bem-vindas. Esses peixes são maravilhosos, têm um sabor especial. A gente tem que valorizar o que é nosso, E uma exposição sobre o faraó Tutankhamon
Com o uso de tecnologia moderna, leva o público a experiências sensoriais que permitem uma viagem ao Egito Antigo. Essa máscara é um símbolo da história. E por aqui, desde o início, os visitantes são recebidos por uma atmosfera de mistério. O portal revela a grandiosidade de uma civilização de 3.000 anos. A proposta é uma viagem sensorial e educativa. Tutankhamon foi um faraó muito jovem que viveu no Egito Antigo. Ele não é o maior faraó, mas ele é o mais conhecido, principalmente pelo fato dele a tumba dele ter sido a única intacta encontrada na história da humanidade. É uma mistura de antepassado com tecnologia de ponta. Das projeções em 4K aos artefatos recriados com fidelidade, cada detalhe foi preparado para transportar o público no tempo e no espaço. A sensação de estar dentro parece que é muito real. Então, assim, eu achei muito próximo da realidade. São 7 salas ao todo, 1.800 metros quadrados. Mas o grande segredo é usar o óculos de realidade virtual para que a gente possa, de fato, viver essa experiência completa. E é uma reprodução perfeita do Egito, do deserto, pássaros, o sol se pondo à minha esquerda aqui, um cenário lindíssimo. E todo mundo que sai dali sai como quem acabou de voltar de um passeio. Foi muito boa, eu nunca tinha vivenciado isso e é literalmente muito interessante, que parece que você está dentro. A Maria Clara veio com o pai. Eu aprendi que muitas vezes eles tiram os órgãos e guardam num pote especial. Fiquei meio tipo, por quê? Por que eles têm que tirar os órgãos? E a que conclusão você chegou? Que é meio nojento, mas tudo bem, né? Olha, essa mostra no Shopping Cidade em São Paulo vai até o dia 19 de maio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, com alerta para temporais na região sudeste. Então você confere a previsão do tempo completa. Uma boa noite e até amanhã.